Por falar no Timão, preciso te atualizar sobre a dívida alvinegra, que é superior a 2 bilhões e 400 milhões de reais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre as dívidas do Corinthians. Na noite dessa sexta-feira, o Timão enviou para os órgãos de fiscalização interno seu balanço de 2024 com um enorme atraso. E a dívida alvinegra, no fim do ano passado, não era de 2 bilhões e 400 milhões de reais, como eu havia contado, mas sim de 2 bilhões 568 milhões de reais. Essa diferença de 2,4 para 2,56 se dá por conta de um adiantamento de 150 milhões de reais que o Corinthians fez junto à LFU e que, para efeito de contabilidade, precisa ser registrado como dívida. Então, na teoria, o Corinthians alega ter uma dívida de 2 bilhões e 400 milhões, mas na prática essa dívida, para efeito contábil, é de 2 bilhões 568 milhões de reais, a maior do futebol brasileiro em todos os tempos. E é exatamente por conta de números tão ruins que o presidente Augusto Melo tem adiado a apresentação desse balanço. Ele teme ser afastado de forma sumária da presidência do Corinthians em caso de reprovação das contas. Já, inclusive, uma data para essa votação, ela acontece agora no dia 28 de abril. Só para complementar, Pedro Silveira, que é o diretor financeiro do Corinthians, bateu na tecla de que 2024 foi positivo graças à receita de 1 bilhão 115 milhões, a maior da história do Corinthians. Timão nunca havia registrado um número tão bacana assim. Mas, se está faturando mais, o Corinthians segue gastando bastante a mais do que havia sido capaz, tanto que o crescimento da dívida apenas em 2024 superou os 800 milhões de reais. Só para completar em relação ao Timão, queria contar que Thales Magno está internado em um hospital de São Paulo com pneumonia. O jogador jogou com quase 39 graus de febre contra o Fluminense na última quarta-feira, entrou em campo faltando 33 minutos para a partida acabar. A situação dele piorou e ele acabou sendo internado, nesse momento com um quadro estável, mas sem previsão de alta. Quero fechar o vídeo para falar sobre Tite, que chegou a ser sondado por dirigentes corintianos, e é daí que vem a informação do Corinthians de que o Tite deve ser o novo técnico do Al Hilal da Arábia Saudita. Você sabe que Jorge Jesus e dirigentes do Al Hilal não andam falando a mesma língua. A performance do time caiu bastante nessa segunda temporada, acabou meio que minando o trabalho do JJ, que está fazendo o possível e o impossível para se tornar o novo técnico da seleção brasileira. Jorge Jesus, inclusive, já chegou a dizer para o pessoal da CBF que topa abrir mão da disputa do Super Mundial de Clubes pelo Al Hilal para ser o novo comandante da seleção. Em meio a esse contexto, os dirigentes do time saudita teriam procurado o Tite para se acertar com ele para a próxima temporada na Arábia Saudita, temporada que começa no mês de agosto. O Tite não confirma nem desmente tais negociações, mas vem do Corinthians a informação de que, ao ser sondado, o Tite alegou já tem um acordo verbal com a equipe saudita, onde vai ganhar o maior salário de toda a sua história. Hoje o Jorge Jesus ganha na casa dos 8 milhões de reais por mês para treinar a equipe saudita, que era o time de Neymar até mês de janeiro. Só para completar, você deve estar se perguntando a respeito de Dorival Júnior e o anúncio do Corinthians. A expectativa é de que ele aconteça ao longo desse final de semana. Nessa sexta, Dorival Júnior e Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, conversaram por telefone e acertaram as últimas arestas. Ainda resta a assinatura do contrato, mas não há pressa da parte do Dorival. Ele já havia prometido para todas as pessoas que o procuraram no mercado que não voltaria a trabalhar antes da segunda-feira, que ele dedicaria esses dias até a Páscoa para ficar ao lado da família. Então a tendência é que esse anúncio aconteça nos próximos dias, mas com a confirmação da demissão do Ramon Dias na última quinta-feira, essa foi a deixa, a dica que o Corinthians passou ao mercado, de que já tem conversas avançadas com o treinador, e esse técnico é Dorival Júnior. Já havia contado para vocês, inclusive, que ao fechar com o Corinthians, o Dorival vai receber mais de 2 milhões de reais por mês. O custo dele da comissão técnica certamente superior a 2 milhões e meio de reais mensais. Curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, se inscrever no canal. Douglas José da Silva. Nicola, boa noite. Você acha que nas conversas do Timão com o Dorival incluíram reforços para ele? Douglas, é importante até a pergunta para a gente fazer uma comparação. O Ramon Dias chega ao Corinthians no ano passado sugerido por seus representantes. É possível até
que o Augusto, o Fabinho nem conhecessem o Ramon Dias na oportunidade. Não, conheciam porque ele tinha sido técnico do Vasco, né? Mas foi um nome sugerido, não foi o Corinthians quem foi buscar o Ramon. E aí, nessa sugestão, o empresário faz uma série de concessões, indica a experiência do cara, de já ter pego um time brasileiro que corria risco de rebaixamento, mais ou menos na situação do Corinthians, e que salvou a partir da chegada dele. Enfim, o Corinthians acabou aceitando até pela falta de opções no mercado. A situação do Dorival é completamente diferente. O Dorival, apesar de ter sido um fiasco na seleção, e isso é real, ninguém pode negar, o Dorival, pro mercado brasileiro, é um cara grande, que já recusou recentemente proposta do Santos, do Grêmio, do Cruzeiro, entre outros. O Dorival teve várias oportunidades de se reempregar desde que foi mandado embora da seleção na metade do mês de março. E o Dorival nem estava com tanta pressa de voltar. Ele queria começar a conversar com clubes só a partir da semana que vem, mas sem muita aceleração. O Corinthians é quem pressionou. Diante desse cenário, dá para imaginar um Corinthians gastando bastante. Já contei para vocês que o salário do Dorival vai superar os 2 milhões de reais. E é possível que o Dorival tenha feito também exigências em relação a reforços. Eu só queria, mas é muito importante que vocês tenham isso na cabeça, tá? Aqui eu não estou para fazer o papel de chapa branca. O que é a chapa branca? É aquele jornalista que vai proteger os times. Pelo contrário, eu vou apontar as coisas que eu acho que estão certas e vou apontar coisas que eu acho que estão erradas, ainda que isso custe hater, xingamento e tudo mais. A demissão do Ramon Dias, ela acontece pela falta de resultados, acontece pela declaração forte do Memphis Depay, mas acontece também porque o Augusto Melo precisava de um fato novo. O Augusto Melo, nessa semana, prestou depoimento na polícia, na condição de investigado. O Augusto Melo não tem conseguido apresentar suas contas e isso pode fazer com que ele seja afastado de forma definitiva pelo Conselho Deliberativo do Corinthians. As contas de 2024 até hoje não foram aprovadas, nem analisadas, não foram nem apresentadas. E no dia 28 o Conselho Deliberativo precisa dar o seu parecer sobre o tema. Tem também aquela velha discussão interna em relação ao impeachment. Então, diante desse cenário, para o Augusto, a demissão do Ramon Dias era um fato novo. Você anuncia na quinta-feira, dia seguinte, a derrota para o Fluminense, a demissão dele, e a partir daí começa a trabalhar na busca por um técnico. Dorival Júnior é um técnico grande, que vai custar caro. Mas o Augusto, nesse momento, não está preocupado se vai ser caro ou não. O Augusto está preocupado em entregar boas notícias e o Dorival é uma boa notícia, tá bom?